Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Partida para Lisboa. Esta é a última parte das memórias da Irmã Lúcia, a primeira memória da Irmã Lúcia dedicada a Jacinta. Aqui ela vai terminar esta memória dedicada a Jacinta com a última parte da vida dela que a Lúcia sabe, que é quando ela foi para Lisboa. E a Lúcia começa assim a falar. Chegou por fim o dia de partir para Lisboa. Isto foi em 21 de janeiro de 1920, tendo ficado no orfanato de Nossa Senhora dos Milagres, fundado e dirigido pela Madre Godinho, Rua da Estrela, número 17. Foi internada a 2 de fevereiro de 1920 no Hospital Dona Estefânia. Aí faleceu, a 20 de fevereiro de 1920, às 22h30. A despedida cortava o coração. Permaneceu muito tempo abraçada ao meu pescoço e dizia, chorando: nunca mais nos tornamos a ver. Reza muito por mim, até que eu vá para o céu. Depois, lá eu peço muito por ti. Não digas nunca o segredo a ninguém, ainda que te matem. Ama muito a Jesus e o Imaculado Coração de Maria e faz muitos sacrifícios pelos pecadores. De Lisboa mandou-me ainda dizer que Nossa Senhora já lá a tinha ido ver, que lhe tinha dito a hora e o dia em que morria, e recomendava-me que fosse muito boa. E assim termina Lúcia de falar de Jacinta, e aqui faz uma pequena nota que vai estar aqui impressa como um apêndice, em que Lúcia diz porquê que escreveu esta memória dedicada a Jacinta. Acabo, excelentíssimo e reverendíssimo Sr. Bispo, de contar a Vossa Excelência, reverendíssima, o que recordo da vida da Jacinta. Peço a nosso bom Deus que se digne aceitar este ato de obediência para acender nas almas a chama do amor aos corações de Jesus e de Maria. Agora peço um favor, é que se Vossa Excelência, reverendíssima, publicar alguma coisa das que acabo de contar, o faça de modo que não fale de maneira alguma da minha pobre e miserável pessoa. Confesso, porém, excelentíssimo e reverendíssimo Bispo, se soubesse que Vossa Excelência, reverendíssima, tinha queimado este escrito sem sequer ler, eu teria nisso muito gosto, pois o escrevo unicamente para obedecer à vontade do nosso bom Deus, para mim declarada na vontade expressa de Vossa Excelência, reverendíssima. Então a Lúcia acaba assim, a dizer, a colocar nas mãos do bispo se ele publica ou não. É claro que ele não vai queimar isto, porque é vontade de Deus que este escrito chegue até os nossos dias, como agora estou aqui a partilhar convosco. E estas memórias da Lúcia foram transcritas pela primeira vez pelo cônego Dr. José Galamba de Oliveira, no seu livro Jacinta, em maio de 1938. E assim, a Lúcia vai dizendo mais coisas acerca de Jacinta. Mas nesta partida para Lisboa, Jacinta, através daquilo que a Lúcia nos diz, vai também dando para nós algumas recomendações. Ela pede para a Lúcia uma coisa: reza muito por mim, até que eu vá para o céu. Depois lá eu peço muito por ti. Isto revela que a Jacinta sabia muito bem que enquanto nós vivemos nesta vida nós podemos pecar. E a Jacinta, mesmo sendo alguém tão santa como tudo aquilo que aqui foi escrito, ela fazia tanta penitência, e como ela teve que suportar aquela ferida no peito, cheia de pus, e por isso que ela vai ter que ir para Lisboa, porque o médico do lugar onde ela vive disse logo: não posso fazer mais nada, isto só talvez em Lisboa. E então
ela diz, mesmo assim, com tanta santidade a transbordar em Jacinta, ela diz, ela pede, ela suplica a Lúcia que reze por ela, até que ela vá para o céu. Porque ela sabe que, mesmo que ela tenha tanta vontade, estamos sempre sujeitos a pecar. E nós temos que pedir sempre muito aos outros para que rezem por nós, porque estamos sempre sujeitos a pecar. Mas depois, quando lá chegarmos ao céu, como ela diz mesmo aqui, eu depois vou pedir muito por ti. Isso sabemos que todas as almas que nós rezarmos, e mesmo aquelas que estão no purgatório e que às vezes ninguém reza por elas, se nós rezarmos por elas, elas depois, quando forem para o céu, elas vão interceder por nós. Elas não podem nada por elas próprias, mas podem por nós, que ainda estamos aqui. Somos a igreja militante, nós estamos vivos, nós ainda estamos aqui em combate, mas aqueles que estão no purgatório já sabem que vão para o céu. Por isso, se nós rezarmos por eles, eles depois vão interceder por nós. E Lúcia tinha aqui essa certeza, vou rezar por Jacinta, ela vai ser depois alguém que vai interceder por mim no céu. Nós precisamos sempre que rezem por nós, e por isso tantas vezes a Jacinta queria rezar pelos pecadores, fazer penitência, porque ela sabe que às vezes as palavras não conseguem converter ninguém. As palavras não convertem. É a graça de Deus que pode converter. E por isso, se nós pudermos fazer penitência para os pecadores, pode ser que eles se convertam. E por isso a Jacinta diz aqui algo também que é para nós. Para além de pedir que ela nunca fale do segredo a ninguém. Ainda que te matem, Lúcia, nunca fales do segredo. Porquê Jacinta tinha tanto medo que as pessoas soubessem do segredo? Ela não tinha medo. Ela tinha feito uma promessa a Nossa Senhora de que aquilo era um segredo. E porquê que ninguém podia saber naquela altura? Se as pessoas souberem o que estava a acontecer em Portugal naquela altura, a mensagem que depois foi revelada, quando Nossa Senhora já deu a permissão para Lúcia de contar aos poucos o segredo, é porque depois é que se podia contar. Naquela altura, o momento político que havia em Portugal era muito difícil para se falar do segredo de Fátima. Era preciso que não se contasse a ninguém. Eu depois vou deixar o link de um vídeo que eu já fiz a contar mais ou menos o que estava a acontecer em Portugal naquela altura. Mas ela depois, a Jacinta, pede para a Lúcia fazer certas coisas. E isso ela pede também para nós. É um pedido que ela faz para mim, para cada um de nós. Ama muito a Jesus e o Imaculado Coração de Maria e faz muitos sacrifícios pelos pecadores. Isto é o que cada um de nós, pobres fiéis católicos, que não temos acesso a cargos eclesiásticos nem qualquer cargos importantes na igreja, somos apenas fiéis católicos que querem viver a mensagem de Fátima. E como podemos viver? Olhando para os pastorinhos, para aquilo que eles viveram, para aquilo que eles fizeram. E Jacinta está aqui um resumo. Ama muito a Jesus e o Imaculado Coração de Maria e faz muitos sacrifícios para os pecadores. Nós também temos que saber muito o que é o Imaculado Coração de Maria. O Papa Pio XII consagrou o dia 22 de agosto para fazer-se uma grande festa ao Imaculado Coração de Maria. É preciso muitas vezes perceber o que é o Imaculado Coração de Maria. Jacinta o percebeu tão bem que aceitou e fez muitos sacrifícios para os pecadores conforme Nossa Senhora pediu. E é o que pede a cada um de nós, que amemos a Jesus e o Imaculado Coração de Maria
E através desse amor, possamos também ser assim, cumpridores da promessa, cumpridores dos pedidos de Nossa Senhora em Fátima, rezar o terço, fazer sacrifício para os pecadores. E Lúcia complementa esta memória a dizer que de Lisboa teve um recado da Jacinta, a dizer-lhe que Nossa Senhora foi lá ver e que tinha dito o dia e a hora em que ia morrer. E Jacinta recomendou a Lúcia algo que recomendo também a cada um de nós. Que a Lúcia fosse sempre muito boa. Está a pedir a cada um de nós que sejamos sempre bons. E como podemos ser sempre bons? Cumprindo os mandamentos de Deus na nossa vida. É a única maneira de irmos para o céu. Não há outra maneira. Tentar não pecar. E se pecar, confessarmos-nos. E se cairmos em pecado, arrependermos e começar logo a retificar nossas ações. Tentarmos sermos bons, mesmo diante das pessoas que, por vezes, nos irritam, nos dão canseira na vida, ou seja, nos perturbam, nos perseguem. Vamos ter sempre isto na nossa vida, especialmente os bons. Temos que pensar na vida dos santos que conhecemos até hoje. Qual deles não foi perseguido? Alguns deles até caluniados em vida. Muitos santos tiveram que sofrer injúrias. Jesus sofreu tanto quando foi entregue aos sacerdotes daquele tempo, em que ele, da forma como ele foi flagelado, cuspiram-lhe na cara. Jesus deu exemplo. Quando queremos ser bons, o mundo, o demónio, aquilo que está a vigorar muitas vezes na terra em que nós estamos a viver, o mundo não gosta da bondade. Por quê? Porque sabe que a bondade dá muito trabalho. É muito mais fácil viver à larga. Viver sem virtudes. Os vícios são mais agradáveis. A bondade dá mais trabalho. Como disse Jesus Cristo, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que conduz à vida, e com poucos são os que acertam com ele. São Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. Fazei tudo para entrar pela porta estreita. Isso quer dizer que ser bom dá muito trabalho. Fazer o que Nossa Senhora pediu em Fátima dá muito trabalho. Rezar o terço. Fazer sacrifícios de penitência para os pecadores. Vou lá fazer penitência por quem não conheço. Jacinta, Francisco e a Lúcia cumpriram. Eram crianças. Tinham o mundo pela frente. Podiam estar ali preocupados, mas em brincar. O que eles fizeram? Sacrifícios. Talvez até por mim. E eu não vou fazer? É o que eu posso fazer. A mensagem de Fátima para cada um de nós, fiéis católicos, simples fiéis católicos, sem qualquer tipo de prepotência, nem qualquer tipo de orgulho, apenas com humildade, como aqui Lúcia colocou-se diante do seu bispo, com muita humildade. O que é que eu posso fazer da mensagem de Fátima? É aquilo que os pastorinhos fizeram. A mensagem de Fátima está nos 3 pastorinhos. Eu digo isso muitas vezes. A mensagem de Fátima, se nós virmos o que os pastorinhos fizeram, é aquilo que nós podemos fazer. Nós não podemos fazer o que compete aos altos cargos da hierarquia da igreja ou da hierarquia dos governos. Não podemos, não conseguimos lá chegar. Mas conseguimos fazer. Se estas 3 crianças fizeram, nós não vamos fazer? Que grande mérito
nós rezarmos e fazermos penitência, até por aquelas pessoas que não merecem. Então, como Jesus mesmo disse, se não tivermos o prémio nesta vida, ainda bem que não nos agradecem. Guardai-vos com o fim de serdes vistos por eles, diante dos homens, com o fim de serdes vistos por doutra sorte. Não sereis remunerados pelo vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dás esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas praças, para serem honrados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, mas quando dás esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo. E teu Pai que vê o que fazes em segredo te pagará. São Mateus capítulo 6, versículos 1 a 3. Se não nos agradecerem, receberemos no céu. Se nos agradecerem aqui na terra, de que vale? Nós estamos muito habituados a fazer conforme recebemos, mas o mérito está em não receber. Em não receber em troca e receber de Deus. Esse é o mérito. E é isso que os pastorinhos nos ensinam, rezar pelos pecadores, porque vão muitas almas para o inferno, porque não há quem reze por eles. E foi isso o pedido que Nossa Senhora fez em Fátima, no dia 13 de julho de 1917, quando revelou os segredos de Fátima. E é isso que eu resumo de toda a mensagem de Fátima que nós, fiéis católicos, podemos repetir em nossa vida, imitar. E é isso que Jacinta nos ensina e recomenda. E eu aqui vou repetir. O que é que ela recomenda para cada um de nós? Ama muito a Jesus Imaculado Coração de Maria e faz muitos sacrifícios pelos pecadores. Que sejamos muito bons cristãos católicos. Bons católicos, que sejamos sempre bons diante de Deus, não diante dos homens, diante de Deus, da vontade de Deus e não da vontade do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.